Olá, eu quero jogar um jogo. Jogos Mortais 10 chega como 10º filme aí dessa sequência enorme. E será que essa franquia ainda tem combustível? Vamos ver nesse vídeo a opinião aqui do Nerdverso. Muito bem, vamos falar então sobre Jogos Mortais. E cara, não sei se vocês sabem, mas eu adoro essa sequência de filmes, eu gosto demais. Apesar de que, né, claro, os primeiros filmes, na minha opinião, são os melhores, né? Até porque o velho, como a gente chama, né, o John Kramer, ele acaba morrendo no 3º filme, né? E aí depois acaba começando a ficar estranho a ausência dele, que é a grande mente por trás dos jogos, é o criador de tudo, então começa a ficar uma sensação de que tá faltando alguma coisa. Bom, Jogos Mortais 10 se situa exatamente entre o primeiro e o segundo filme, ou seja, em vez de seguir avançando no tempo, como os demais fizeram, ele resolve então voltar e contar uma história que não tenha sido contada, mas que se situa ainda na época em que John Kramer está vivo. Aliás, esse é um filme que conta bastante sobre quem é John Kramer. Claro que a gente tem algumas coisas que foram contadas ao longo dos filmes, mas sempre de maneira muito rápida, porque parecia que não era o foco. E agora, nesse filme, a gente tem um filme que mergulha mais na personalidade dele. O filme conta com uma boa nostalgia também, trazendo aí personagens que a gente já viu em outros filmes, como a Amanda, que aparece ali nos primeiros filmes como uma ajudante dele, como o detetive Hoffman, que também aparece nos primeiros filmes, mais ali para o filme 4, 5, 6 que ele vai aparecer, né? Mas sim, ele está bem presente na série. Por enquanto, uma primeira fala aqui, sem spoilers para ti, sobre o filme. Caso tu ainda vá ver esse filme e não queira saber assim sobre trechos importantes, vamos falar um pouquinho sobre as minhas impressões desse filme, tá? Eu, como um grande fã da sequência, gostei muito do que eu vi, achei que tá um filme bem coerente, especialmente para quem aí, claro, é apegado aos primeiros filmes, então pode ficar tranquilo, tranquila, que esse filme ele é bastante similar aos primeiros, ele vai voltar na essência, então, né? Focando bastante no John Kramer, o nosso personagem aí querido, trazendo os jogos propriamente ditos, voltando na história dele, certo? E trazendo personagens que a gente gosta. A gente tem aqueles jogos criativos e que fazem a gente se perguntar se a gente teria coragem de fazer isso ou não. O ator tá muito bem, apesar desse lapso temporal, né, dessa grande passagem de tempo entre lá o primeiro filme e esse. O ator já tá aí com 81 anos, mas ele tá muito bem no papel, assim, a gente não percebe nenhuma diferença, assim, a gente reencontra o nosso personagem ali no filme, né? A gente tem um filme mais longo e vocês vão perceber que ele é um pouco mais longo exatamente porque ele vai detalhar um pouco mais a vida do John Kramer, e então isso é o início do filme, e esse início do filme então ele se prolonga um pouco mais do que o normal dos outros Jogos Mortais era já começar mostrando as cenas ali das vítimas e depois ter alguns pequenos trechos de história, mas mais mesmo são os jogos, né? Esse filme ele muda um pouco, tá? Mas não é muito, fica tranquilo, tranquila, é só um pouco a mais e eu acho que isso até dá um clima interessante, né? Na sinopse, o John Kramer, então, tá passando pelo momento do câncer dele, que a gente sabe que ele tem, né? O câncer no cérebro, e a gente vê um pouco mais da vivência dele desses momentos, né? Ele recebendo notícia dos médicos, ele fazendo exame, ele participando de uma sessão de terapia, onde outras pessoas com câncer conversam e desabafam, e ele descobrindo uma promessa de um tratamento aí milagroso, de ponta, experimental, que a gente vai ver, né, depois, mas que, né, vocês assistindo o filme já vão rapidamente perceber ali que, obviamente, é um tipo de golpe, né? Mas vamos começar a falar do filme, então atenção agora. Spoiler alert para vocês aí.
A partir de agora, vamos explicar o filme, vamos rever os pontos importantes do filme. Então, se você não gosta de spoiler, esteja avisado que a partir de agora eu vou contar todo o filme, inclusive vamos explicar o final, tá bem? Então vamos lá, a partir de agora, falando do filme. Uma coisa importante da gente comentar é que essa imagem que a gente está vendo no cartaz, que é a imagem mais mostrada, né? É uma cena que, na verdade, não acontece no filme, né? Olha que doido, né? Porque, na verdade, é uma cena que a gente até enxerga ela, mas ela se passa na imaginação do John Kramer, quando a gente vê ali, né? Aquele enfermeiro, na verdade, acho que ele é um funcionário da limpeza, né? Daquele hospital, daquela clínica. Ele vai até uma sala, esse funcionário, onde o paciente acho que estava em coma, né? E ele chega a pegar ali os pertences do paciente, né? Um relógio, um anel, a carteira, e parece que ele vai roubar. E aí por trás ali de um vidro, né? De uma porta translúcida, transparente, assim, o John tá observando ele. Então a gente já vai vendo assim, pronto, o John vai pegar esse cara aí, né? E aí já corta para a cena em que esse cara acorda, né? Esse faxineiro, né? Acorda aí realmente vítima do John Kramer, e ele tá então com essa engenhoca aí presa nos olhos dele, como a gente está vendo aqui na imagem do cartaz. E a gente acompanha então a tortura dele, mas volta então para a cena e mostra o rapaz desistindo de fazer então esse furto, né? Ele coloca de volta na gaveta os pertences e sai, e o John fala para ele: boa escolha, você fez uma ótima escolha, uma grande decisão, né? E aí seguimos então acompanhando aí o John caindo num golpe. E assim, esse é um momento para mim um pouco difícil, tá, gente? A gente já vai falar sobre isso e eu já vou falar sobre algo que talvez seja para mim a maior crítica que eu tenho sobre esse filme, tá? A maior, assim, questão negativa para mim desse filme. Porque o John Kramer, ele sempre foi trabalhado nos filmes como uma pessoa extremamente inteligente. Ninguém passa John Kramer para trás. Ninguém engana, ninguém enrola John Kramer. Ele é muito inteligente, estrategista, observador. E aí ele vai cair num golpe desses que tava na cara desde o primeiro momento que era um golpe, gente. Então, assim, para mim é um pouco difícil de engolir que o nosso personagem caiu nessa, tá? E aí, então, o John acaba caindo nisso. Como é que começa esse golpe? Esse golpe começa, e aí agora uma parte importante, gente, vê se vocês entenderam isso. O Henry, aquele homem negro, grande, forte, tá? Ele tá junto naquela sessão de terapia, né? As pessoas sentadas em círculo, desabafando sobre seu câncer, e ele vai falar que ele tem um câncer no pâncreas em estágio 4, né? Ou seja, não tem volta, estágio terminal, o câncer está extremamente avançado. Estágio 4 é o estágio praticamente terminal, tá? E aí ele fala assim, estágio 4, mas eu tenho esperança, eu acredito que os médicos possam ter se enganado. Ele fala algo assim, não sei se são essas palavras, mas ele quer dizer, tipo assim, eu tenho esperança, eu acho que vai dar certo. Depois disso, o John Kramer, então, tá num outro momento, tomando um café, e supostamente numa coincidência, o Henry então aparece ali ao lado dele, reencontra ele, fala que tá curado, mostra uma cicatriz para ele e tal. Bom, galera, o Henry já estava na sessão de terapia como um infiltrado, como participante daquela quadrilha que vai no futuro ali, né, avançando um pouco no filme, vai enredar o John Kramer e dar o golpe financeiro nele, né, vai fingir que fez uma cirurgia nele e vai levar uma grana violenta dele. Então, o Henry já estava desde o início, né? Ele foi o primeiro pescador, ele fisgou o John Kramer ali na sessão de terapia. Talvez até eles já tenham estudado John Kramer, já sabiam que ele tinha dinheiro, que ele era um idoso, então era supostamente uma presa fácil, né? E aí, então, o John Kramer fala com ele, como vocês acompanharam, né? Confia na pessoa, começa a fazer uma pesquisa sobre o médico. O médico mesmo, aparentemente, fez pesquisas nessa área, nesse campo, de fato, mas quem está dando golpe é a filha do médico, ou pelo menos uma mulher que se passa por ser a filha do médico, né? Que é ali aquela loira, agora não vou me lembrar aqui o nome dela, mas que vai dar o golpe nele, né? E quem vai dar o golpe nele, então, é a chamada doutora Cecília Peterson, né? Que seria então a filha do Dr. Peterson, pelo menos ela se intitula desse modo.
Bom, e aí essa parte ali é tragédia anunciada, né? Todos estão acompanhando, mas acredito que a maioria de nós já tinha sacado ali que era um golpe que ele estava caindo, né? Então a gente vai acompanhando ele caindo no golpe ali e tal, até que então ele resolve presentear ali a Amanda, né? A Gabriela, desculpa, aquela menina que atendeu ele, que ofereceu a tequila, né? E aí quando ele vai presentear, então surge um outro momento que para mim é um pouquinho contraditório, né? Porque quando ele vai ir até o local é super secreto, ninguém pode saber onde é, porque conta aquela história que a indústria farmacêutica quer pegar eles, então eles têm que trabalhar escondidos e tal, que é lorota, né? A gente já sabe desde o início que é, na verdade, porque eles são uma quadrilha, né? Então é a polícia que pode pegar eles. E aí, então, quando o John chega, ele é colocado naquela van escura, né, para ele não ver o local. Então ele não sabe onde é que é o local, né? O local é no meio do mato, é uma fazenda e ele não sabe o endereço do local. E aí ele consegue o endereço meio que tipo assim, ele sobe num lugar meio alto ali, num hotel que tem um quarto alto que permite que ele tenha uma boa vista do local e ele faz uns cálculos assim e consegue estimar ali mais ou menos as coordenadas e onde é que é o local. Ali eu achei um pouquinho exagerado, mas né, tudo bem, faz parte, né? Se a gente vai acreditar aí que o John Kramer criou todas essas máquinas dos jogos, tá, dá para aceitar, tem que aceitar incluído no pacote aí que ele também conseguiu medir a distância e encontrar ali com cálculos e uma visão apurada a localização do local. Mas para mim isso aí ficou um pouco estranho. Beleza. Então ele conseguiu chegar até o local para presentear a Gabriela, e aí lá ele vai ver então, né, que foi tudo uma farsa, quando ele vê tudo destruído, acha tudo meio suspeito, e vê então no monitor que aquela imagem da cirurgia dele era uma gravação, era um vídeo que estava passando no monitor. Ele já tinha talvez desconfiado disso quando ele estava olhando para a gravação, e aí eles viraram o monitor para o outro lado, né? Aí ele vai tirar então a sua bandana, vai ver que não tem nenhuma marca, nada feito na sua cabeça e vai ter a certeza então de que tudo foi um golpe, né? E aí a partir de então vai fazer aquela pesquisa que não mostra no filme, mas que vai estudar direitinho todos os envolvidos para saber tudo que ele pode saber sobre eles. E todos os envolvidos inclui a Gabriela, inclui o Diego, né, o taxista, aquele que levou eles até lá, inclui o paciente, né, o Park Sears, enfim, inclui a outra menina, que é aquela que corta a perna, não vou me lembrar o nome agora, mas enfim, todos estão ali envolvidos e ele vai pegar todos eles e vai colocar no jogo, como vocês viram. Aí começamos os jogos, ok? Ali é a parte que a gente está mais acostumado a ver. Temos aquela cena da menina cortando a perna, que é uma cena muito forte, né? Uma cena realmente bastante intensa. Eu, né, apesar de saber que era apenas maquiagem, personagens, não era real, a sonoplastia, né? As atuações, né, da pessoa gritando, a maquiagem bem feita, enganam o teu cérebro a ponto da gente ficar se contorcendo na cadeira, assim, né? Então isso eu acho incrível, eu elogio demais na franquia isso, cara. Eu tenho que fazer muita força com a minha cabeça para pensar assim, calma, Diego, é só um filme, não é real, porque é muito bem feito. E aí a gente fica realmente ali passando dificuldade para assistir, mas né, eu como gosto do gênero e gosto da franquia, eu curto e assisto de boa. E a gente vai avançando então, e aí a partir daí dentro da normalidade ali, né, os jogos, vamos ver se vão conseguir escapar ou não, até que a gente tem então o momento ali em que bate na porta o cara aquele que estava fingindo que tinha sido operado logo antes do John Kramer, quando o golpe estava sendo dado, que é um personagem chamado Parker Sears, né? E ele então aparece como quem vai querer reclamar o dinheiro dele de volta, né? Mas isso não faz muito sentido. Como que ele saberia que eles estão ali, né? Como que ele saberia que é ali que eles estão, se ali era um galpão daqueles escondidos que o John Kramer usa para fazer seus jogos e que teoricamente ninguém poderia saber onde é que é, né? Porque o John Kramer geralmente faz seus jogos num local que vai ser muito difícil de ser descoberto pela polícia. Tanto é que muitas vezes as pessoas escapam do seu jogo, mas às vezes acabam não conseguindo sair do lugar, ou a polícia nunca chega a tempo de evitar um jogo antes que o jogo acabe. Então não faz sentido
a pessoa chegar do nada e achar o lugar, sabe? Então isso já fica muito estranho ali e tal. Também a gente tem nesse filme uma situação diferente, que é o John Kramer conversando com a Amanda em vários momentos e mostrando assim as diferenças dos personagens. A Amanda suscetível a sentir pena da Gabriela, porque a Gabriela também tinha uma questão com o uso de drogas, né? Também era adicta, viciada. E a Amanda também né? Para quem não lembra, a Amanda participou de um jogo e ela era uma viciada em drogas. Ela sobreviveu ao jogo e acabou ficando apaixonada pela filosofia, né? Pelo que o John Kramer fez por ela, uma admiração incrível, a ponto dela querer seguir ele, ter ele como um mentor, uma espécie de figura paterna. Ela vai seguir ele, né? Mas eles são diferentes. O John Kramer tem uma forma diferente de ver as coisas. Ele é mais frio, ele tem um foco maior. E a Amanda ainda tem uma característica um pouco assim impulsiva, né? E ainda tem um lance assim às vezes de sentir raiva demais de algumas vítimas. E nesse, além de sentir raiva de alguns, como por exemplo raiva da loira lá, né? Da doutora Cecília, ela também se afeiçoou a Gabriela, né? Então ela, de certa forma, estava com pena, queria ajudar a Gabriela. Isso é muito interessante. E o John Kramer percebendo tudo isso e lidando com muito cuidado com isso, né? De vez em quando ele dava uma puxada na Amanda, né? Você vai cumprir a sua parte, você tá atenta ao seu papel aqui dentro, você tá duvidando. Ele ia dando umas chamadas nela, assim, e ela passando dificuldade aí nessa situação de ao mesmo tempo querer ajudar a Gabriela por se identificar, mas também não querer falhar com o John e com os combinados. Então é muito legal isso, eu gostei bastante. Vamos lembrar que a doutora Cecília, junto lá, o Mateu e a Gabriela, então eles vão abrir a barriga daquela primeira moça que teve a perna cortada, né? E vão tirar, né, o intestino delgado dela ali para fazer uma corda para puxar aquela mesa que está lá no meio, que foi supostamente esquecida por um erro de planejamento, né? A gente vai ver no final do filme que era tudo parte do plano deles, muito legal isso, para poder pegar o telefone, para poder ligar, então, para alguém. Então, isso é muito legal porque nesse momento a gente não está entendendo muito bem. A gente acha que ela pediu socorro, né? Depois a gente acha que o Dr. Parker Sears veio ali atrás do dinheiro. As coisas não estão se encaixando. Mais pro final do filme, então, a gente vai ter aquela reviravolta em que, aparentemente, o Parker aparece com a arma dele atrás da Amanda e do John Kramer, vira o jogo, mostra que ele está unido com a doutora Cecília, que eles são um casal, confirma que ele estava fazendo parte da quadrilha e não era uma vítima, como ele tinha supostamente se anunciado. Eles colocam, então, o John Kramer e a Amanda na armadilha, né, no jogo, e o John Kramer já tinha falado para Amanda, né? Mesmo que não saia exatamente como a gente planejou, vai dar certo. Isso eu achei também muito legal, isso é uma novidade na franquia. Em nenhum momento a gente tinha visto uma fragilidade do John Kramer, no sentido de admitir que o plano pode ter falhas, né? Até porque, galera, um plano perfeito, ele não precisa contar com a sorte. Mas o John Kramer, de certa forma, precisou contar um pouco com a sorte nesse filme. Então essa é uma novidade. Eu encaro como um amadurecimento na franquia. Tanto esse mergulho nas personalidades, aprofundando os personagens, Amanda, John Kramer, quanto também essa fragilidade do plano, no sentido de não ser mais um plano tão perfeito assim, um plano que admite possibilidade de falhas, né? E mesmo assim, o John Kramer, e isso acho que torna ainda mais legal a história, apesar dele admitir que o plano corra certos riscos, ele tem um plano B, um plano C, ele tem planos de contenção para esses possíveis riscos, né? O que não torna o plano perfeito, mas ao mesmo tempo torna mais humano, mais factível, né? Mais possível realmente de acontecer, tá? E aí então a gente vê essa reviravolta, o lance todo é que eles querem pegar o dinheiro deles, que estava com o John Kramer é colocado na armadilha. E aí acontece a reviravolta que era o que o John Kramer não esperava, pelo menos é o que dá a entender durante o filme, tá? Essa é a única falha no plano do John Kramer, que é o menino. Aquele menino que estava jogando bola, que estava chutando a bola perto ali do local onde foi dado o golpe, né?
Então, isso pra mim eu achei um pouco estranho no primeiro momento. Eu pensei, ué, mas como é que esse menino vai aparecer assim do nada, né? Depois, então, a gente entende que aquele galpão onde o John Kramer realiza os jogos era aquele galpão exatamente do lado do local onde o menino chutava a bola. Depois eu também me perguntei, né? Nossa, mas como é que o John Kramer ele usou aquele galpão para construir todas as armadilhas dele sem os outros se darem conta, né? Mas não, os outros já não estavam mais lá. Lembra que quando o John Kramer foi até o local para presentear a Gabriela, ainda no primeiro ato do filme, ele percebe que já não tem mais ninguém lá, né? O pessoal foi todo embora, tudo quebrado lá e tal. Então, ele pôde trabalhar com calma ali. E o menino, pelo visto, não fazia parte, então, dessa quadrilha. Ele é apenas um morador ali da região que jogava bola naquele local. E aí, então, ele tá ali. Essa reviravolta foi bem interessante, né? Porque a doutora Cecília Peterson, então, mostra um traço de crueldade, né? Que confirma toda essa atuação dessa quadrilha, porque eles pegam o sonho das pessoas, né? De se curar de um câncer e dão um golpe violento, então é algo realmente muito cruel. A doutora Cecília, ela é bem mais, assim, malvada, ela é mais vilã do que o John Kramer, né? O John Kramer, ele nos assusta, mas dentro da cabeça dele, ele tá querendo fazer o bem, né? Ele tá querendo ajudar as pessoas a melhorarem, né? Ele tá querendo dar uma chance e é a ideia de cura dele que né? Psicopata, mas da cabeça dele ele quer fazer o bem. Mas a doutora Cecília, ela não quer fazer o bem pra ninguém, ela só quer ganhar dinheiro, né? Então ela é bem pior do que ele. E ela vai falar, então, eu vou fazer esse cara sofrer, então eu vou pegar o menino, o amiguinho dele, porque eu sei que ele gosta de proteger os inocentes. Esse momento é muito interessante, é a primeira vez que a gente vê nos jogos uma criança participando de um jogo. Isso é muito legal, né? E aí a gente tem ali aquela criança que ele ajudou a consertar a bicicleta lá no início do filme, presa com ele na máquina, e a criança ainda tentando ajudar ele, puxando a alavanca que ele disse para não puxar, né, em espanhol, no ralar, né? E a criança puxa, muito legal. Os dois então sobem, a Cecília e o Parker sobem para o mezanino para pegar o dinheiro. E aí a gente tá ali, né, tentando entender o filme, porque a princípio eu, nesse momento, caí no plot, né, claro, achando que, bom, não sei como que o velho vai se salvar, porque a gente sabe que não é assim que ele morre, né, a gente viu o terceiro filme, mas também não tá vendo saída até então, né. E aí, quando ela puxa o saco de dinheiro, então, puxa uma corda e ativa a verdadeira armadilha para ela e para o Parker Sears. Vamos explicar esse final então, né? O Dr. John Kramer sabia o tempo todo que o Parker, aquele que invadiu o galpão, ele era também parte da quadrilha. Porém, ele não conseguiu pegar o Parker. Eles não conseguiram capturar ele em nenhum momento. O que o John fez então, já que ele não conseguiu capturar o Parker? Ele bolou esse plano porque ele sabia do envolvimento da doutora Cecília, do laço amoroso deles, com o Parker. E aí, então, ele de propósito deixou o celular ali de modo que parecia que eles não estavam percebendo, mas era intencional. Ele sabia que a doutora Cecília ia ligar para o Parker. Ela não podia chamar a polícia, porque certamente a polícia traria problemas para ela, e todos os outros já haviam sido pegos, né? Como o taxista, como, enfim, todos os demais. Claro que ela iria pensar na pessoa mais próxima dela, no namorado, né? Além disso, a pessoa que também está envolvida ali para ajudar. Então, muito inteligente esse plano do John Kramer. Ele sabia que ela chamaria ele e era assim que ele iria atrair. Tudo estava preparado para receber ele, mas ainda precisavam, desse modo, enrolar os dois. Claro que eu acho que poderia ter sido de outro modo, né? Não precisava ter sido com o Parker tendo que pegar eles e daí eles levar para lá. Eu acho até que o lance da sala, do mezanino ser uma armadilha, eu acho que era um plano B para o caso realmente deles terem sido pegos, o John Kramer e a Amanda. Porque teria sido muito mais simples ele simplesmente pegar ali o Parker. Quando ele chegou, ele foi desmaiado, depois ele foi acorrentado. Lembra que a Amanda bateu nele? Bom, então, se ele foi desmaiado ali, pronto, bota ele numa das máquinas, resolvido o problema, né? Então isso era muito mais simples. Mas não deu certo, por algum motivo. Eu acho que aí ficou estranho, era muito mais simples ter feito desse modo. Mas era o plano B do John Kramer, o plano B do John Kramer era esse, então era essa armadilha aí no mezanino para o caso deles conseguirem, né, com o Parker ali, libertar a doutora Cecília
e subir para pegar o dinheiro. Então, muito legal esse final. E aí, então, a gente tem ali o John Kramer conseguindo se livrar da máquina, né? Porque, enfim, a máquina tinha esse dispositivo que, se ativasse a armadilha lá de cima, desativaria, então, aquela máquina daquela cama, né? Que caía os litros de sangue na boca da pessoa. Então, para explicar esse final aí, galera, esse é o plot. E aí, durante o plot, aquelas explicações e a música clássica da série ali pra gente ouvir. Termina o filme, então, e a gente tem a morte ali, né, do Parker, e a gente também tem a cena pós-créditos, que necessária, né? Afinal, a gente fala do detetive no filme, ele não aparece, na cena pós-créditos ele aparece, né? Não é lá no final dos créditos, é logo no início dos créditos ali, para vocês verem. A gente tem, então, eles aonde? No famoso banheiro do primeiro filme, e também eles junto com o Henry, né? O Henry, que era aquele rapaz lá da terapia que encontrou supostamente no café e então que começou todo o golpe. Claro, a gente tá o tempo todo olhando o filme pensando, tá, mas e o cara lá do início? Claro que ele tá envolvido, claro que ele começou todo esse golpe, né? Então ele foi pego depois. Lembra que mais cedo no filme, o John Kramer, ele liga e fala com o detetive que precisa da ajuda do detetive? Então essa ajuda aparentemente era para pegar o Parker, talvez tenha sido, talvez o detetive não tenha conseguido, mas também, pelo visto, era para ajudar também a pegar o Henry. E o Henry, então, não participa dos jogos do meio do filme, mas vai ser pego aí para os jogos do final do filme. Então a gente vai ver ali uma máquina sendo ligada nele, e essa máquina vai para a barriga dele, exatamente onde ele mentiu que tinha um câncer, onde ele mentiu que tinha uma cicatriz ali. Então o John Kramer vai no local ali onde ele inventou essa história, né? Então, e assim a gente termina com aquele gostinho de quero mais, né? Porque a gente só vê o início da armadilha no nostálgico banheiro do primeiro filme, mostrando mais um pouco de nostalgia, que é o aparecimento do Dr. Hoffman. E, bom, não mostra, então, né, o momento aí da armadilha do jogo realizado com o Henry. O filme simplesmente corta nessa cena e a gente fica com vontade de ver mais. Muito bem feito esse final, tá? Então, assim, gostei bastante do filme. Acho que em alguns momentos se tornou um pouco repetitivo, mas eu entendi que a proposta era voltar à essência, voltar às raízes. Vamos pra nota, tá? O filme, ele tem algumas incoerências, como, por exemplo, o John cair num golpe tão bobo como esse, o John achar muito facilmente o local que ele não tinha visto, o plano com o Parker é inteligente, mas ao mesmo tempo era muito mais simples já ter, no momento do desmaio do Parker, já ter colocado ele numa armadilha. Então, essas incoerências me incomodam um pouco, elas durante o filme me deixaram meio incomodado, mas temos alguns elementos interessantes, como essa questão do John ali fragilizado por causa da criança, o plano B, a gente vê o John passando pelo câncer, a gente vê a Amanda ali hesitante se vai seguir o plano ou não, e o diálogo entre os dois, né? O lance do velho passando, né? Do John Kramer passando para Amanda o bastão, eu tô indo embora, não tem mais saída para mim, mas tu tem que continuar o meu legado. Então isso, para mim, eu gostei bastante. E no geral, Jogos Mortais, né? Não é aquela coisa de pessoas imitando o John Kramer, é o John Kramer fazendo, então, os seus jogos. Então, para mim, a nota para esse filme é nota 7, tá? 7. Eu acho que é uma nota interessante, mas sei que não é o melhor filme da série, e então ficamos aí com essa nota. E vocês, o que acharam? Gostaram do filme? Conta aí nos comentários, ou se vocês vão ver, depois que ver, a gente conversa. Valeu, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.